Está começando o podcast Aventuras Cafeinadas, onde conhecimento e cafeína se encontram a cada episódio. Estamos ao vivo. Olá, amantes de café. Olá, cafeinados. Ó, cara, a galera já tá participando. Gente, você que gosta de um bom conhecimento, de um bom bate-papo, seja bem-vindo ao podcast Aventuras Cafeinadas, diretamente do restaurante Divina C.O. com café, velho. Não, sabe o que acontece, Davidson? Ele dá aquela alfinetada. Não, mas cadê o café? Aventuras Cafeinadas, sem café. Sim. Né? Eu falei pra ele assim, eu vou levar, né, trazer aqui no braço aqui o café e vou pedir pro Júlio ali pra gente fazer um cafezão aqui. Mas hoje tem café. Hoje a gente agradece aí o Colégio Geração Cima que nos liberou mais cedo hoje, né, Éder? Hoje. Então, seja bem-vindo ao podcast Aventuras Cafeinadas comigo, professor Ângelo Benettoli e meu amigo, estimado Éder Piccoli. Vamos para mais uma Aventuras. Nesse mês de junho, vamos explorar ainda esse fascinante mundo da política. Neste episódio, discutiremos então o funcionamento, os desafios do Legislativo Moaramense. Estamos com uma figura aqui que já nos representou anteriormente, o Éder vai falar um pouquinho aqui, e ele também, né? Então, relaxa, vamos lá, embarca com a gente em mais uma jornada do Aventuras Cafeinadas. Meus queridos, minhas queridas, meus pelegos e minhas pelegas, né, meus queridos alunos, pais e demais pessoas, se vocês já fizeram igual nós aqui, cafezinho, senta na poltrona, se não almoçou, já sabe, hoje já vai, Divina Ceia aqui, né? E mais nada, né? Cabelinho cortado, rapaz. Depressão acabou. Né? Para quem lembra, semana passada tava barbudo e cabeludo, né? Agora só... Deixou de ser mendigo. Deixei de ser mendigo, meus alunos sentam, né? Então, vamos lá. Cabelinho na régua. Tá na régua, ó. Militarzinho, ó. Então acontece, ó. É com uma profunda alegria, como o Ângelo citou, nós somos um universo político, né? Então, com uma profunda alegria, com um respeito também, né? Recebemos aqui hoje no nosso maravilhoso podcast uma figura extraordinária. Que detalhe, ó, ele é advogado. Se eu falar alguma coisa errada, você corrige aí, tá? É advogado, mestrando em Direito Processual e Cidadania, pós-graduado em Direito Eleitoral e Direito Público, com ênfase em gestão pública. E atuou como vereador de 2017 a 2020 e liderou o PROCON, vê se eu acertei, né, de 2021 a 2023. Aliás, secretário municipal. Aliás, o PROCON, vamos ser honestos, eu admiro o PROCON porque já fui umas vezes lá, é assim, tipo, o cara liga, aí você tenta e o cara nada. Gente, o PROCON, se você tá, meu problema é esse. Ligou, a gente é do PROCON, tal. Cara, uma vez, um negócio de cartão de crédito, foi umas 3 tentativas lá para cancelar uma compra e nada. Mas aí tem um bom tempo. Aí eu fui lá no PROCON, 5 minutos. Não, até 5 horas da tarde o dinheiro tá estornado. Aí eu falei, tá bom, né? Cheguei dali a pouco, recebendo a mensagem, dinheiro, tal, estornado. Então, ó, o PROCON ajuda pra caramba, né? Então o PROCON é uma coisa maravilhosa, sabe? Então, nosso querido pré-candidato a vereador, se eu errar o nome, correto, tá? Davidson, acertei. Davidson Bittencourt. Então, seja bem-vindo, obrigado. Aliás, primeiro, obrigado por disponibilizar tempo. A gente imagina que esse momento de pré-candidatura deve ser bem corrida. Então, obrigado, né? E vamos começar as nossas maravilhosas perguntas deste horário de almoço. É isso aí, olá, Davidson. Né, o Éder já fez as honras, mas é um prazer mesmo, muito obrigado. Gostaria já de antemão agradecer o Alessandro Salgado, né? Salgado aí que indicou, falou assim, olha, conversa com o Davidson, tenta falar com ele lá, que ele é gente boa pra caramba, tenho certeza aí que ele vai aceitar. Eu falei, olha, acertou mesmo, cara, olha só. Muito obrigado, Salgado, muito obrigado pela indicação. Então, pré-candidato, Davidson, é um grande prazer, mais uma vez aqui falando isso, né, tê-lo conosco. E para iniciar a nossa conversa, a gente sempre tem aquela famosa
pergunta, né, Éder? Quem é Davidson Bittencourt, né? Quem é você, a vida pessoal, profissional, né, suas experiências no direito, né, o que levou a fazer direito. Nós temos aqui uma galera que faz vestibular, né, que são os nossos alunos, e o que inspirou o Davidson entrar na política? Primeiro eu quero aqui cumprimentar você, Ângelo, você também, Éder, a todos que estão acompanhando aqui o podcast. É uma satisfação poder participar desse momento, a gente poder trocar experiências, falar um pouco já da nossa trajetória, da experiência que eu tive já nos cargos públicos que eu pude participar, contribuir aqui na nossa cidade, e dizer para você que quem sou eu? Eu sou um cara simples, um cara como você, como o Éder também, e que começou muito cedo a enfrentar alguns desafios, né? Eu hoje estou com 31 anos, né? Nasci em 1992, sou casado com a Juliana, sou o pai do Arthur, que está para nascer. Que legal. Daqui a pouquinho ele nasce aí, minha esposa está com 7 meses de gravidez. Olha só, é bem isso. Sou um cara do direito, né? Sou formado em Direito pela Unipar, tenho pós-graduação em Direito Público, Direito Eleitoral, estou hoje na conclusão de um mestrado, porque tenho vontade, inclusive, de, assim como vocês, partir para a docência no futuro. Que legal. E tenho aí uma paixão pela advocacia, pela área do direito, e sou apaixonado pela política e pelo direito. Então, todas essas experiências que eu obtive já nesses cargos públicos que eu enfrentei, hoje me coloco numa posição de pré-candidato com muito mais bagagem, muito mais condição de contribuir, além daquilo que eu já fiz pela nossa cidade. Mas, vou dizer para vocês, eu comecei essa minha caminhada política, aí, vamos abordar essa parte, né? Lá com meus 18 para 19 anos. Então, eu estava na faculdade ainda, no primeiro ano do curso de Direito, na época tinha eleição para governador, deputado, aquela coisa toda. Uhum. A gente, quando entra no curso de Direito, já começa a ver algumas coisas, já quer mudar o mundo, aquela coisa toda. Já fui mobilizando o pessoal ali do próprio curso. Eu até fui dar uma palestra esses dias ali pro curso de Direito da Unipar, eu conversando com o pessoal. Eu falei pro coordenador lá, Pagani, ó, a primeira reunião política que eu fiz foi ali na sala do curso de Direito, no bloco, né? Eu nem pedi autorização para coordenação, eu fiz sem nem pedir. Então, começamos lá nas salas da universidade, na Unipar. Daí, um ano depois, eu fui candidato a vereador a primeira vez. Naquele momento, eu tive 755 votos, tinha 18 para 19 anos. Uma cidade como Moarama, né? Teve uma boa votação, fiquei na suplência. Não foi o momento que eu me elegi, mas foi o pontapé inicial, né, dessa caminhada, dessa trajetória. E a partir disso, eu passei a me envolver cada vez mais. Logo na sequência, no ano de 2013, Éder, eu assumi a coordenação do Centro da Juventude, aqui de Moarama. Então, eu fui o coordenador lá do Seju de 2013 até 2016, quando daí eu saí para poder disputar a eleição, ocasião em que eu fui eleito. E lá eu tive uma passagem que ficou marcada, inclusive, ali, né, pelo pessoal que participou, as famílias, principalmente no trabalho que a gente fez na área da educação, na área do esporte, da cultura, do lazer. Na época ali, o Seju ele pertencia à Secretaria de Esportes, né? Hoje pertence à Assistência Social. Então a gente conseguiu fazer um trabalho ali muito bacana com as crianças e adolescentes, principalmente ali de vulnerabilidade social, um público bem bacana, sabe? Então foi o pontapé inicial em que eu comecei minha caminhada política. Na sequência eu fui eleito vereador aos 24 anos, exerci o mandato dos 24 aos 28, não fui candidato à reeleição por uma opção minha, da minha família, de poder focar na minha atividade profissional, enquanto advogado, enquanto profissional do direito. Mas, como vocês devem imaginar, quem entra na política dificilmente sai, né? Acabaram me arrastando de novo, fui chamado para assumir secretaria, e daí por diante minha vida política continuou, né? Então, hoje estou aqui, depois de ter exercido esses cargos, né, essas funções aqui na administração pública, me colocando mais uma vez como pré-candidato a vereador. Interessantíssimo, né, galera? E olha só, você aí, cafeinada, fica ligado que agora a gente vai começar as perguntas aqui, vamos esmiuçar um pouquinho mais, né, Éder? É interessante essa ideia, né? Entra na política, né? Bichinho mexe e fica na política, né? Vamos começar, então, esse lado um pouco como de figura pública, pensando nessa questão do PROCON, né? Que você participou ali de 2021, 2023, né? E aí eu queria que você, num primeiro momento, falasse dessa questão do programa Dívida Zero. Ele era um programa
foi criado aqui, ele é federal, como é que ele foi e se ele deu certo na cidade, vamos dizer assim, né? Para esse ponto. Olha, muito boa sua pergunta, porque é um programa que ele foi criado aqui na cidade de Umuarama e foi um dos pioneiros do estado do Paraná. E por que isso aconteceu? Porque, passado ali aquela situação toda da pandemia, né, que a gente infelizmente viu muitas famílias sendo prejudicadas financeiramente, empresas quebrando, as pessoas perdendo seus empregos, aquela situação, a economia foi, né, lá embaixo. Então, infelizmente, as famílias se superendividaram, certo? E o que as pessoas fizeram? Preferia ali passar fome ou passar o cartão de crédito, estourar o limite e depois ver o que fazia. Então, crediário, financiamento, cartão de crédito, as dívidas foram lá em cima. E entendendo esse momento, né, que a população brasileira estava passando, o Congresso Nacional aprovou a Lei do Superendividamento, que possibilitou, isso no ano de 2021, que possibilitou a negociação das famílias superendividadas, do consumidor superendividado. Então, com essa legislação que foi criada, os PROCONs, né, no caso eu assumi ali em 2021, logo ali no finalzinho dessa pandemia, né, 2020, 2021, tiveram a condição de poder desenvolver esse programa através dessa legislação, que consiste no quê? Na possibilidade do abatimento de multas, de juros e da negociação em até 60 meses, certo? Do consumidor superendividado com aquele conjunto de credores que possuíam dívidas em relação à pessoa física. E é interessante também ressaltar o quê? Que para a pessoa jurídica já existia esse instituto, certo? Ali da recuperação judicial, falências, e para a pessoa física não. Então muitas vezes a pessoa física tinha ali uma situação de superendividamento e não conseguia mais resgatar essa dignidade de voltar para o mercado consumidor. Então, portanto, foi uma lei que veio para poder ajudar muito essas famílias superendividadas, mas para poder ter uma condição de aplicar essa lei, é necessário que o PROCON, né, que o órgão de defesa do consumidor, seja estruturado. Infelizmente, Ângelo, diferente da política do esporte, da política da educação, da saúde, a política do consumidor ainda ela está engatinhando a passos curtos, sabe? Em que pese o Código de Defesa do Consumidor tenha sido aprovado ali no ano de 1990, veja bem, Umuarama é a única cidade da região noroeste do Paraná que possui PROCON. A região da Merrius inteira, Éder. A única cidade que possui PROCON é Umuarama. Então, Alto Piquiri, Perobal, Xambrê, Douradina, Francisco Alves, Cruzeiro, ninguém tem. O próximo PROCON aqui, mais próximo, é Cianorte, Campo Mourão, Paranavaí, Maringá, Toledo, Cascavel. Nossa Senhora. Então, ainda tem uma deficiência muito grande no atendimento ao consumidor. Então, e o que acontece? Cidades que têm um PROCON menor, sequer conseguem dar conta de atender aquelas demandas do consumidor do dia a dia. Troca de produto, garantia, certo? Produto com defeito, com vício, fala na prestação do serviço. Imagina se vai dar conta de criar um núcleo específico para poder fazer o tratamento do consumidor superendividado. Então, em Umuarama nós conseguimos por quê? Temos uma estrutura grande. Aqui em Umuarama, uma Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, é a única do Paraná, uma das poucas do Brasil. Então nós conseguimos aí criar esse núcleo de superendividamento para poder tratar esse consumidor. Então assim, foi um sucesso, tivemos cases de sucesso ele já de dívidas de R$70 mil que baixamos para R$7 mil, certo? Então mostrou o quê? Mostrou que foi efetivo, mas tem que dar sequência, tem que dar divulgação e a gente poder atender cada vez mais ali o consumidor. E eu fiquei tão entusiasmado com esse projeto, Ângelo, que até a minha tese de dissertação do mestrado é sobre isso. Que legal. Meu mestrado é em Direito Processual, né? E a minha tese é a aplicação da lei de superendividamento pelos PROCONs no âmbito administrativo. Então é um programa assim que eu me apaixonei, é uma lei que veio para ajudar demais o consumidor e com certeza, se bem utilizado e com a devida atenção dos PROCONs municipais, do PROCON estadual e da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, tem tudo para poder fazer uma boa política pública para o nosso município. Então ela continua, então, esse programa de Vida Zero? Continua, está vigente, é um programa permanente, diferente daqueles mutirões de negociação bancário que existe vira e mexe, é divulgado pela imprensa. O Núcleo de Tratamento do Consumidor Superendividado de Umuarama é um programa permanente. Então você, consumidor, que se encontra nessa situação, pode se dirigir até a sede do PROCON, entre em contato que eles estão te atendendo. Ó, tá vendo que bacana, cara? Então já é uma motivação, porque realmente é uma questão às vezes que dá uma
a gente passa por situações financeiras, dá aquela desesperança, um desânimo, porque você fala assim, como é que eu faço, cara? Não tenho esse dinheiro para pagar tudo, mas eu quero pagar. Sim. Não sou desonesto, né? Mas quero honrar com meus compromissos. Isso, né? Mas tem que ter condição, né? É interessante isso daí, olha só, né? Utilidade pública, né? Passa para seus amigos aí, você cafeinada. Fala pra galera aí, fala pro teu pai, fala pro teu vizinho, né? É uma informação muito interessante. Uma outra coisa que eu achei interessante aqui, eu não sabia, não sei se o Federer sabia, mas essa questão de que o Moarama é o único, né, que tem o secretário municipal de proteção e defesa do consumidor, então, né? Isso, exatamente. Que interessante, eu achava que era um órgão separado. Eu também, na minha cabeça, tipo assim, o PROCON não teria relação com a prefeitura. Seria uma coisa meio que independente, até, de repente, até criado pelo governo. E outra coisa que chama atenção é isso, o Moarama ser o único da região. Então, muitas vezes, o Moarama acaba abarcando o problema das outras cidades. Exatamente. Então, acaba sobrecarregando. Entendeu? Mas, justamente por ser um órgão municipal, a competência de atuação dele é no âmbito do município. Então, eu tive uma conversa algumas semanas atrás, junto com o secretário de Estado de Justiça e Cidadania, que é o Santinho Roveda. E eu falei para ele, secretário, nós precisamos fortalecer a política de expansão dos PROCONs para o interior do estado. Veja bem, de um estado de 399 municípios, apenas 55 municípios possuem PROCONs, certo? E se o município não possui condições de criar um PROCON municipal, que o estado faça um ponto de atendimento do PROCON Paraná naquela cidade, certo? Ou na própria prefeitura, ou numa repartição, mas a política do consumidor precisa ser expandida e chegar a todos os munícipes do estado do Paraná. Por quê? O morador do Moarama não é melhor em nada do que o morador de Douradina, de Ivaté, certo? De Cruzeiro do Oeste. Então é necessário que essa política seja expandida. O secretário tem essa noção, tem esse entendimento também, e acredito que em breve aí a gente terá algumas novidades em relação a isso. Interessante, entendeu? É bom, né, viu? É uma questão de importância para movimentar a economia, né? O pessoal ali consegue limpar o nome, consegue de novo entrar nesse processo de compra, de crédito. É porque é a realidade do brasileiro. Exatamente. Falar que o brasileiro consegue comprar à vista, consegue juntar dinheiro, isso não é a nossa realidade. O brasileiro gosta de uma parcela. Isso, justamente. Parcela, bolo. Como é que é? Vida de adulto é boleto, né? Só se você descobre que você ficou adulto quando tem que pagar boleto. É igual aquele meme, né? Os 300, né? Dos boletos. Os 300. Vamos ver qual que é como é que é o meme do baú da felicidade, né? O ventilador lá e vamos ver qual que é o boleto que a gente vai pagar do mês. É o boleto premiado. É o boleto premiado. Vamos aproveitar esse viés que você citou aí, que você assumiu o PROCON no final da pandemia. E vamos entrar nessa questão dessa investigação que está tendo sobre o superfaturamento dos testes da Covid. Sim. Então explica para os nossos ouvintes o que é isso, como é que funciona, como é que está esse viés aí. Olha, quando eu assumi a gestão do PROCON, foi ali em meados de, se eu não me engano, outubro de 2021, e estávamos ali quase no final da pandemia já, mas ainda os números de casos estavam sendo divulgados diariamente, haviam as situações aí em relação aos leitos aqui na nossa cidade, e todo o tratamento que era necessário e que era prestado, inclusive, também pelos laboratórios particulares, pelas farmácias que ainda comercializam os testes de Covid. Então, naquele momento, nós tivemos denúncias no PROCON de que havia um superfaturamento nos valores cobrados desses testes. E, infelizmente, tem pessoas que querem lucrar na hora da tragédia, né? Veja bem, ali no Rio Grande do Sul, esse tempo atrás, teve aquela situação lá das enchentes, e tinha mercado lá vendendo o litro d'água lá num valor absurdo. Então, teve que o PROCON, Rio Grande do Sul, entrar e fazer a fiscalização, e aqui não foi diferente. Com a pandemia, infelizmente, alguns estabelecimentos começaram a cobrar valor superfaturado. Nós fizemos uma fiscalização em todos os laboratórios de Moarama, em todas as farmácias que comercializavam também esses produtos, né, os testes de Covid, para poder ver se estavam havendo a cobrança superfaturada ou não. Então, não pode existir esse tipo de situação. Teve laboratórios e farmácias que nós aplicamos a multa, entramos com processo, aplicamos a multa, outros apenas a recomendação administrativa já foi suficiente para poder inibir a conduta, mas foi necessário a gente ter essa atuação pesada, porque a população já está sofrendo, já está a pandemia, uma questão de saúde pública, ainda tem gente que vai querer lucrar com isso. Então
Então, nós não aceitamos e naquele momento agimos com todo o rigor da lei. É muita sacanagem, né? Parece que na hora da tragédia, vamos supor assim, na hora do sofrimento, que a população teria que ser solidária, que teria que se unir, Exato. e que a gente às vezes ouve no dia a dia, nesses discursos, né, de união e tudo mais tal, parece que o discurso é união, mas a prática é deixa eu lucrar com a brincadeira, né, com o sofrimento dos outros. Ainda dentro dessa linha, eu entrei na questão, eu queria entrar agora na questão dos postos de combustíveis e os preços abusivos. Não sei se dá para fazer paralelo com esse negócio da Covid, se tem uma relação, dizer, tipo, do mesmo jeito que existe, ou não tem essa questão de ter os postos mexendo com esse negócio de superfaturar, aumentar, ou se teve? Olha, uma coisa que a gente tem que deixar clara para a população é que o poder público, a prefeitura, PROCON, não pode tabelar preço de mercado. Então, a gente não pode simplesmente falar, você não vai vender o litro da gasolina, do óleo diesel, do etanol, acima de X reais. Isso não pode ser feito. No entanto, pode haver a verificação, a fiscalização, para ver se está sendo cobrado um preço abusivo do consumidor em relação aos produtos já em estoque. Por exemplo, o que é comum a gente presenciar quando acontece a divulgação de um aumento no valor dos combustíveis pela Petrobras? No mesmo dia que é anunciado, os postos de combustível já colocam ali a diferença na bomba, certo? Só que o estoque é antigo. Então isso não pode acontecer. Então, havendo ali a renovação do estoque, já com aquele valor repassado para as distribuidoras, das distribuidoras para os postos de combustíveis, que é uma cadeia, certo? Então, para chegar no fornecedor, no consumidor final, é necessário que haja aí todo esse trâmite. Então, quando houve, ali em 2021, assumimos o PROCON, 2022 também, e na sequência sempre foi dado prosseguimento nessas investigações, o anúncio da Petrobras no aumento do preço do combustível e de imediato os postos fizeram esse repasse, nós agimos, abrimos processos, foram 46 processos administrativos que nós entramos, destes 23 postos de combustíveis estavam com aumentos irregulares, certo? Alguns deles aceitaram fazer termos de ajustamento de conduta para poder fazer ali uma compensação social com alguma instituição aqui de caridade da cidade. No entanto, outros não aceitaram e acabaram aí tendo que pagar a aplicação de multa pecuniária para o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor. Mas é importante dizer que isso também não se restringe apenas aos valores cobrados, mas à qualidade também dos combustíveis. Sim, quando estávamos ali na gestão, inclusive, houve situações em que, em parceria com a ANP, Agência Nacional do Petróleo, lacramos ali 2 ou 3 bombas também por má qualidade no combustível do suposto da cidade. Gente, uma coisa interessante, eu vejo assim, Davidson, não sei, você tem uma experiência política, mas eu acho interessante assim, a sociedade costuma muito falar da questão dos políticos, né? Acho interessante isso. E coloca, corrupção, isso, aquilo e tal, não que não tenha, não seja real a situação. Porém, quando a situação está nas mãos da comunidade, muitas vezes a corrupção está na comunidade, né? Eu me lembro assim, por exemplo, né, estudando com a piazada sobre a questão do governo Sarney, por exemplo, né, você citou uma questão de, eu tenho um material aqui já adquirido outrora, e aí houve uma alteração de preço, eu quero lucrar em cima daquele material. E houve até o que foi chamado depois de cobrança de ágio, né? A economia estava até começando a caminhar, os caras tiraram, né, da prateleira, deixaram no estoque, sacaneando a população. Então, assim, é uma conjuntura muito estranha no Brasil. O pessoal pega e fala e reclama, só que na hora que está na mão da população ali ser honesta, né? Ela pega e age de tal maneira, vou lá, aquele produto estava no estoque, eu já tenho lucro em cima, eu já computei isso, eu vou lá e eu quero ganhar ainda mais. Eu fico imaginando muitas vezes assim, o que deve ter ocorrido na época da pandemia com os mercados, porque ali ainda o preço é visível, né? Tipo assim, eu acredito mais no posto de gasolina. Agora os mercados ali, com tanto produto que compra, como é que você vai ter noção e vai saber disso? O tanto que foi comprado, o tanto que foi colocado lá, tipo assim, olha, isso aqui agora é do período novo e tal, entendeu? Sei lá, eu fico pensando em algumas coisas assim. Mas vamos lá, né? Ainda agora agora a gente fez a primeira pauta aqui, Davidson, em cima do seu trabalho no PROCON. Agora a gente vai falar sobre a parte de vereador. Claro que cronologicamente vinha vereador primeiro, mas como você
está se lançando pré-candidato. Pelo visto, a apaixonante é no Procon. Justamente. Parece que gosta. Você viu que até a Isso. Já buscando essa ideia. Então, agora a gente vai falar aqui o seu mandato, né, como o Éder citou aqui, vereador de 2017 a 2020, né? Gostaria que você falasse para os nossos ouvintes quais foram os principais desafios que você encontrou nesse período no mandato, sendo um jovem ali vereador. Também tem uma outra coisa que eu achei bem interessante, até anotei aqui, né? E eu acho muito pertinente a gente falar no cenário que a gente vive. Eu estava até comentando, eu e o Éder, hoje, né, sobre o marido da Ana Hickman, né? Que o cara usou que bandeira mesmo lá, Éder? Não, eu não sei se você viu, Acompanhei. que é a questão dele, ele tá se fazendo de marido coitadinho. Então, tipo assim, a gente. Vamos partir daquela ideia, né? A lei fala que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então ele foi acusado de violência doméstica. E o discurso dele é o contrário. Tipo assim, as mulheres conquistaram tanta coisa que agora nós, homens, sofremos. E ele tá levantando essa bandeira. Então você reparou? É uma inversão de papel. Então ele levantou essa bandeira. Vai querer o Zé da Penha. O Zé da Penha, entendeu? Então assim, é muito estranho isso. Eu não sei, entendeu? Mas eu acho muito esquisito esse tipo de discurso. E é um negócio muito aproveitado por uma galera, né? Tipo, gente, a questão a lei não é para aqueles que já contemplam, né? Por exemplo, para a parte mais vulnerável. Isso, são para os vulneráveis. A Constituição rege isso daí, né? Então, aí o cara chega, tipo assim, a galera chega, nossa, né? Igual eu tava vendo lá, falando pro Éder que a gente tava vendo uma postagem lá daquele filósofo lá, o Leandro Carnal, justamente assim, eu achei absurdo, assim, eu não tinha visto. E lá na França, eles fizeram um outdoor de uma criança, né, branca, dos olhos claros, né, o brinco dos olhinhos coloridos, e aí colocando lá, assim, tipo, os dizeres lá que era pelo futuro das crianças brancas. Nossa. Como se eles não tivessem futuro, tipo, pô, a gente sabe na sociedade que o branco tem mais situações, é só você ver dados do IBGE, coisas que não é um achismo, né? A gente vê que você trabalhou lá, né, no Centro da Juventude, você viu a questão ali, é a realidade ali, é o tete a tete. Então essas coisas não são inventadas, a lei não é para quem não precisa, né? Justamente para aquele que está nessa necessidade. E aí eu achei interessante, porque você trabalhou uma questão dessa, né? Teve uma lei aprovada no seu mandato lá da proibição da nomeação de condenados pela lei Maria da Penha, né? A pessoa que foi condenada na lei lá, então não podia ser nomeada para cargo público, né? Você pode explicar para os nossos ouvintes cafeinados ali um pouquinho dessa situação? Como que foi isso, essa aprovação? Sim. Olha, primeiro começar pelos desafios que vocês pediram para eu poder abordar. E eu acredito que nessa experiência que eu tive como legislador, um dos principais desafios que eu enfrentei foi a questão justamente da idade. Certo. Eu me elegi muito novo, eu tinha 24 anos, e quando você está numa área que é dominada por pessoas mais velhas, você tem uma certa resistência, certo, para a tua atuação, tal, a questão do respeito, de ser levado a sério. E é uma questão de cultura, né? A jovem não sabe de nada. Exatamente. Né? Então, em que pese eu já tenha tido, né, experiências anteriores, passei quase 4 anos ali na coordenação do Centro da Juventude, certo. Então já vim com uma bagagem ali, tanto de gestão, quanto técnica, pelo fato de ser formado em Direito também já à época, que me possibilitou encarar esse desafio e acredito que pelo feedback positivo que as pessoas nos passam, conseguimos ali realizar um bom trabalho, certo? Mas um dos pontos que eu percebi que houve uma resistência foi a questão da idade e tudo mais, o que, na minha opinião, não tem nada a ver, sabe? A pessoa ela não precisa ter lá seus 40 anos de idade, 50 anos para poder ocupar uma... Exatamente. Se a ideia é uma ideia boa, que está sendo apresentada. Exatamente. Então, infelizmente, a gente percebe que há um preconceito em relação à idade, né, das pessoas que optam por entrar na política. Um dos desafios que eu encarei foi esse, mas pelo que eu percebi, a gente conseguiu entregar bastantes resultados que, no final, demonstraram que, olha, era um preconceito que não pode ser levado em consideração, certo? Nem nenhum tipo de preconceito deve existir, na verdade, né? Mas esse foi um dos desafios que eu percebi.
Mas, como eu tive uma formação jurídica, né, tenho essa atuação profissional como advogado, tenho essa sensibilidade de abordar questões que lidam diretamente ali na questão do dia a dia, né, da vida de um advogado, de um profissional do direito, e foi o caso ali dessa lei que eu achei que foi muito interessante, muito boa a aprovação aqui no município de Moarama. Então, qual foi a ideia? De nós protegermos ainda mais as mulheres de maneira a inibir que as pessoas, que eventuais agressores, que homens realizassem algum tipo de violência doméstica, sendo uma das consequências mais a proibição de ocupação de cargos em comissão, tanto na Prefeitura Municipal quanto na Câmara Municipal de Moarama. Então, dentro das nossas limitações enquanto legisladores municipais, porque a gente poderia fazer muito mais como deputado federal, por exemplo, deputado estadual, mas como vereador, aquilo que foi possível a gente poder colocar dentro do ordenamento jurídico do município para poder inibir esse tipo de conduta dos agressores, nós fizemos. Então, essa lei está vigente. Toda e qualquer pessoa, quando for assumir um cargo público aqui em Moarama, certo município, precisa ir lá no fórum, tirar uma certidão de antecedentes, apresentar na RH da Prefeitura ou da Câmara Municipal para poder dizer ali se há ou não alguma condenação por violência doméstica. E é importante dizer também que, respeitado ali o trânsito em julgado, certo, devido ao processo legal, contraditório, havendo a condenação definitiva, não pode haver essa nomeação. No entanto, caso haja aí o cumprimento, a pessoa esteja restabelecida que são os direitos em dia, então, possivelmente, no futuro, pode sim aí ocupar o cargo. Mas, enquanto não houver o cumprimento efetivo da pena e havendo a condenação em segunda instância com trânsito em julgado, fica impedido qualquer cidadão de ocupar cargos no município de Moarama com condenação em violência doméstica. Eu acho que é excelente. Eu acho que essa lei ela tinha que ser estendida, né? Se o deputado estadual tinha que pegar uma ideia boa e colocar, jogar mais para frente a situação. Eu acho que isso tinha que ser em todos os âmbitos. Eu acho que a pessoa quando ela chega a tal ponto, porque assim, a maior parte dos indivíduos não são coitados, na realidade são manipuladores. Os caras chegam na sociedade ali e tal, se fazem, né, senhores da moral e dos bons costumes, e ali em casa são uns crápulas ali, fazem um monte de atrocidade e acho que está tudo dentro da normalidade. Só que, Ângelo, toda mudança gera resistência, né? Era isso que eu ia questionar. Se eu disser para você que em alguns municípios foi tentado viabilizar uma legislação como essa também, e houve judicialização dessas legislações, foi parar no STF, e o STF há pouco tempo declarou a constitucionalidade para que os municípios legislem sobre o tema. Portanto, se havia alguma dúvida que essa lei é válida, hoje o STF pacificou e em todos os municípios que possuem essa legislação é para ser cumprido. Só que tem municípios que judicializaram. Era isso que eu ia questionar, tipo assim, ela mexe num âmbito que é polêmico. Tipo, ela não foi, vamos dizer, ela não foi aceita de primeira, né? Ela não foi tipo assim, nossa, que legal, lei maravilhosa, todo mundo bate palma e fala amém. Então, tipo assim, provavelmente, como vocês estão, houve resistência. E se de repente a pessoa está nesse processo, vamos supor, uma determinada pessoa recebe tal e está nesse processo, ela consegue entrar com um pedido de anulação disso ou ela não entra? Tipo assim, eu tenho lá um processo, mas eu quero assumir e vou... Quero assumir assim. Não consegue? Não consegue ser nomeada. Então, essa legislação é uma legislação que ela veio para proteger a parte mais vulnerável, a parte mais hipossuficiente, que no caso de uma relação conjugal é a mulher. Então, é óbvio que existem casos que mulheres utilizam de má fé, sim, só que isso não significa que a gente tem que desacreditar e desmoralizar a legislação que veio para poder resolver um problema que por décadas, né, por séculos, né, aflige aí toda essa questão do gênero. Então, nós temos que valorizar, fiscalizar também para que não seja mal utilizada. No entanto, não é por conta de meia dúzia de situações irregulares, né, que foram mal utilizadas a legislação, a gente vai desacreditar um importante instrumento para a valorização e preservação da integridade física, certo? E da mulher brasileira. Eu não sei se você tem essa percepção, Davidson, mas assim, na sociedade, no geral, parece assim... que pegam-se sempre esse viés do lado ruim da coisa, né? Então, não, porque existe, igual você falou, meia dúzia de casos que acontece da mulher, por exemplo, de má fé tal, e tudo mais, mas quantos, se você colocar em comparação, não são de má fé? A mulher tem que traçar
uma situação tremenda para conseguir ter. E normalmente esses indivíduos ali colocam a mulher numa situação de vulnerabilidade que ela não consegue nem sustentar sozinha. E é importante dizer que não é só violência física, é de violência psicológica, emocional, financeira. Isso. Certo? Então, são várias situações que são abarcadas pela legislação, pela Lei Maria da Penha, que protege a mulher e que você olhando por fora, o cidadão, a gente não consegue identificar de imediato. Certo? Por isso que é importante as próprias mulheres terem essa consciência dos seus direitos e se imaginar que está sofrendo uma situação de violência psicológica, financeira, mesmo que não seja física, procure ali a delegacia da mulher, faça uma denúncia, procure ajuda, procure um advogado, certo? Que você vai ser preservada e protegida pela legislação, pelas autoridades. Mas sabe o que eu vejo também, Davidson? Uma outra coisa, assim, eu conheço pessoas, né, que passaram por essas situações e assim, né, até uma pessoa que eu conheço, assim, no trâmite que aconteceu lá, o filho foi escutado, né, e a criança foi, na época, a criança já não era tanto, acho que já era até já próximo, se não era maior de idade, já estava próximo, né, ali. E aí, mas foi manipulado assim pelo pai, aonde disse assim que pro juiz lá, tal, para quem estava escutando, que a mãe não sabia o que era apanhar, né? E aí uma das coisas assim que essa pessoa me relatou é a questão do medo, porque assim, eu vou lá, eu denuncio, só que eu tenho a medida protetiva, só que depois esse cara não liga para isso, vai lá e me mata. Né? Então eu acho que isso é uma das grandes questões das pessoas das mulheres não denunciarem, né? Sim. Tem alguma situação para isso, né? Olha, é necessário que além de uma legislação vigente haja o suporte para que essa legislação seja cumprida e tenha efetividade, certo? Por exemplo, eu sei que aqui no município de Moarama existe uma lei criando a Patrulha Maria da Penha. Só que essa Patrulha Maria da Penha está sendo colocada em prática? Não, infelizmente não está. Tá vendo só? Então é necessário fazer o quê? A estruturação de programas de governo para poder cumprir a legislação que foi criada. Então, hoje nós não temos uma condição aí de fiscalizar no ato, certo? Aquilo que está acontecendo se ocorrer uma violência doméstica. Certo. Então, é necessário que o quê? Que a própria mulher, tendo consciência dos seus direitos, ela se antecipe. Não espere acontecer o pior para denunciar. Se você está percebendo que o seu companheiro já está demonstrando características e comportamentos agressivos, certo? Te subjugando, te insultando, promovendo algum dilapidamento financeiro patrimonial em relação a você, certo? Já procure um advogado, procure alguém para poder te auxiliar, te orientar qual que é a medida que você possa estar tomando, principalmente ali fazendo um registro de uma medida protetiva em face à delegacia da mulher para poder você dar o pontapé inicial para a sua libertação, certo? Mas, no entanto, infelizmente, medidas efetivas e práticas para quando aconteceu uma agressão no momento, hoje a gente não consegue ter. Existem legislações para isso, certo? Mas, como é o caso, por exemplo, da Patrulha Maria da Penha, a questão ali do botão do pânico, por exemplo, também, para aquelas mulheres que já possuem medida protetiva vigente. Que legal. Se constatada ali a situação de descumprimento, já acionar a autoridade policial para poder fazer aí a apreensão do indivíduo, né, e dar um resultado mais efetivo. Só que falta verba, falta aí uma efetividade no cumprimento desse programa de governo. Por isso que é necessário que haja uma atenção especial dos governantes, dos gestores, nesse caso da Secretaria de Segurança Pública do município, para poder dar efetividade a essa legislação. Tá vendo? Então que não adianta, vai ter Lei Maria da Penha, só que se não tiver completa a situação, não tiver equipamento, orçamento, não adianta ficar falando, ficar colocando uma situação se vai deixar a mulher em vulnerabilidade ainda, né? Mas é uma pena, né? É um tema cauduloso, espinhoso, assim, né? Bem espinhoso. Mas que precisa ser enfrentado com coragem, certo? E responsabilizado. Eu acho que vai falar esses temas que a gente tem que ter efetividade. Colocar o dedo na ferida. Tem que colocar o dedo na ferida. Senão a gente vai ficar sempre postergando, até que vai chegar um momento que nunca vai se resolver. Vamos agora para o lado do fato de 2023, secretário de administração, gestão, Hermes Pimentel. Imagino que isso foi depois do PROCON.
Isso. Ah, não tô tão ruim assim, não. É que pra quem tá em casa tá difícil entender a nossa linha de pensamento, né? A gente começou com o que ele mais gosta, que é o Procon. Voltamos, já que ele é um pré-candidato, E agora vamos para essa questão da secretaria, ter sido secretário de administração. A gente gostaria aqui, né, até que se relatasse para o pessoal de casa, saber mais sobre como foi essa experiência. Claro que nós vamos fazer um mix aqui de você poder falar bem a Levante, tá? Então, olha lá, como é que foi essa experiência? Quais foram as principais contribuições que você conseguiu realizar para a sociedade nesse período? E as habilidades e conhecimentos para enfrentar esses desafios. Como é que foi? Antes de mais nada, deixa eu só tirar uma dúvida. Eu acabei esquecendo. Rapidão, você falou de vereador, um dos mais novos a assumir. Isso. Você foi, historicamente, o mais novo ou não? Não, eu fui um dos mais novos. Eu sei que houve um vereador que há muito tempo atrás, acredito que nos anos 90 ainda, começo dos anos 90, assumiu com 20 ou 19 anos de idade. 19 anos? Então era bem novo. Se eu tivesse sido eleito na primeira vez eu estaria ali no páreo para disputar quem seria o mais novo. Só que eu não cheguei a ser o mais novo. Eu sei que houve ali 2 ou 3 mais novos que eu, certo? Só que isso há muito tempo. Na legislatura anterior, eu fui o segundo mais novo, né? Tinha eu e outro colega que tinha a mesma idade, 24 anos. Nessa legislatura não teve ninguém eleito com essa idade. Ótimo. Agora vamos para da secretária. Olha, foi uma experiência que me pegou de surpresa. Eu estava ali muito contente fazendo um trabalho no Procon. Como vocês perceberam, é uma área apaixonante. Eu, ligado ao direito, formado, né, em direito, tenho uma paixão por essa área que escolhi para minha vida profissional. Então, ali somou a política e o direito. Então, para mim, me completou. Só que eu recebi um chamado, né, da época o prefeito Hermes Pimentel. Ele precisava impor um ritmo um pouco mais dinâmico ali na secretaria, e é importante eu ressaltar aqui e registrar o trabalho de excelência da ex-secretária de administração, da doutora Sara, né? Ela fez esse trabalho ali de adequação da nossa legislação municipal, principalmente na questão da nova lei de licitações. Então, foi aprovada a nova lei de licitações no nosso Congresso Nacional. Houve ali um prazo para que os municípios pudessem entrar em adequação nessa nova lei, e a doutora Sara, ela conseguiu, com maestria, foi a primeira prefeitura do estado do Paraná, vejam bem, a primeira prefeitura do estado do Paraná que se adequou à nova lei de licitações foi a prefeitura de Umarama. Então, várias outras prefeituras, equipes das secretarias de administrações de Arapongas, de Londrina, de outras cidades, vieram até Umarama para poder copiar o que o Umarama fez. Certo. Adequação na questão dos decretos municipais, legislação, procedimentos e tudo mais. Superado isso, o prefeito Pimentel, pela minha experiência política, como vereador, como secretário já também, ele pediu: Davidson, vem para cá, eu preciso agora dar uma dinâmica de agilidade na execução de projetos, principalmente na tramitação dos procedimentos licitatórios, para que a gente pudesse ali concluir obras, né, e serviços o mais rápido possível, certo? Fiquei pouco tempo, né? Assumi ali por 2 meses, logo após a minha posse ali como secretário de administração. 2 meses eu já deixei o cargo por conta da nossa saída da gestão. O prefeito Pimentel voltou a ser vice-prefeito e eu saí também. No entanto, é importante dizer que a Secretaria de Administração, ela trabalha não como uma secretaria fim, mas como uma secretaria meio. Portanto, a Secretaria de Administração, ela não consegue mostrar para a população aquilo que ela está fazendo, igual quando do Procon, ou uma Secretaria de Esporte, por exemplo, tem o Jefinho lá está fazendo acontecer. Né? Exatamente. Então, a Secretaria de Saúde. Então, a Secretaria de Administração, ela funciona mais no sentido de fazer a máquina rodar. Então, Secretaria de Saúde, o que você precisa? Eu preciso disso, disso, disso. Acelera aí, pessoal, vamos fazer acontecer. Certo. Esporte, o que você precisa? Disso, disso, daquilo. Então, acelera aí, vamos fazer, pessoal. Roda a licitação, roda contrato, publica edital. Então, é para poder dar essa dinâmica e essa agilidade na própria gestão. No entanto, você acaba ali sendo uma espécie de primeiro-ministro, entendeu? Sim. Dentro da máquina pública. Por quê? Todas as pastas precisam passar pela administração. Seja para poder iniciar um procedimento de licitação, seja depois de superado o procedimento de licitação e havendo êxito naquele certame, elaborar o contrato, auxilia também na execução dos contratos, certo? Nas ordens de pagamento da execução dos contratos, ou seja, toda a vida financeira, administrativa e de gestão passa pela Secretaria de Administração. E para mim, foi uma experiência muito boa.
aprendi demais. É óbvio que eu já cheguei ali com uma bagagem, certo, de administração pública. No entanto, eu pude, nesse período, aprender sobre várias áreas da secretaria, aliás, da prefeitura, da administração pública municipal, e que me possibilitou, inclusive, hoje, enxergar o lado de cá, né? Sim. Porque eu já estive do lado de lá, como vereador, Legislativo, agora no legislativo, executivo. e do lado de cá, como executivo, não só como PROCON, mas entendendo todas as nuances da máquina pública, eu consegui entender como que funciona a máquina pública, a prefeitura municipal e os seus principais desafios. Eu vi ali um desafio que nós temos pela frente, muito grande, que é a questão do saneamento básico aqui na nossa cidade. Ainda temos vários bairros que precisam ter o saneamento básico, certo? O tratamento e a coleta de esgoto, a questão do nosso aterro sanitário. É necessário que a gente adquira um novo terreno ali ao lado do nosso aterro sanitário para poder haver a ampliação das células de volumosas e de orgânicos aqui do nosso município. Infelizmente, a gente tem constatado aí nos arredores da cidade esses depósitos irregulares de lixo, de entulhos. Isso não pode acontecer, certo? A prefeitura tem que fiscalizar, mas também tem que proporcionar o espaço para que seja depositado, certo? E temos esse desafio, o próximo prefeito vai ter que fazer essa aquisição, assim como a construção de um novo cemitério municipal. O nosso cemitério municipal já está findando ali a quantidade de túmulos disponíveis para aquisição, e se a gente parar para pensar nos próximos 5, 10, 15 anos, teremos dificuldade se não houver enfrentamento dessa situação. Assim como várias outras situações aqui na nossa cidade, de infraestrutura, de desenvolvimento econômico, geração de emprego e tudo mais. Então, assim, foi uma experiência que abriu os meus olhos para todas as áreas que o município precisa enfrentar, a exemplo do transporte coletivo, a exemplo do estacionamento rotativo também. Isso é muito E importante. precisamos dar uma solução para isso. Os empresários pedem demais, os consumidores também. Pô, vai num sábado de manhã na Avenida Paraná, tem que estacionar. Entendeu? Tem hora assim que eu não quero sair. Exato. Não vou, cara. Dá uma volta, duas voltas na quadra, não acha estacionamento, vai embora. Então, assim, a prefeitura precisa enfrentar vários desafios na próxima legislatura e no próximo mandato. E essa experiência me deu uma compreensão maior do que nós precisamos fazer para resolver esses problemas. Interessante saber. Essa questão do saneamento básico mesmo. Eu vou até falar contigo aqui uma situação. Lá perto de casa, cara, perto ali da Igreja de São Paulo, para aqueles lugares ali, tem umas ruas descendo para o Jardim Ibirapuera ali e tal, que não tem saída. E falta, por exemplo, bueiro ali, porque assim, não tem para onde escoar a água. Tem de um lado da via, mas não tem do lado ali, por exemplo, de casa, que é final ali da via. Buracos ali, né? E é uma situação assim, que aí o pessoal fala também da questão da dengue, né? E aquilo ali fica empoçado a água, naqueles buracos ali, não tem jeito, sabe? Tipo assim, então é uma coisa assim que teria, igual você falou mesmo, precisa ver essas questões assim, porque eu acho que a população clama por isso, né? É uma situação... A questão do saneamento básico, ela não se restringe apenas ao esgoto. Sim, com tem certeza. a coleta e tratamento de esgoto, mas tem o abastecimento de água, tem a questão do aterro sanitário, dos resíduos sólidos, das galerias fluviais. Então, é uma política pública que muitas vezes o gestor ele negligencia porque é uma política enterrada, né? Não aparece. Entendeu? Diferente de um prédio que você constrói, uma praça que arruma. Exato. Então ali o aterro sanitário, as galerias fluviais, o esgoto é algo que está enterrado, que vai embaixo da terra. Justamente. Então acaba sendo deixado em segundo plano. No entanto, precisa ser enfrentado. Eu tenho um conhecimento bem aprofundado nessa questão. Fui o presidente do Conselho Municipal de Saneamento Básico aqui por quase um ano no município. O primeiro presidente, certo? Legal. E temos aí muitos desafios pela frente, muitos bairros de Moarama que não possuem ainda o esgoto, e é algo que precisa ser analisado com carinho e com determinação pela própria Câmara Municipal e pela próxima gestão municipal. Basta a gente ver também essas questões, né, essas problemáticas todas, como aconteceu com o Guaratinguá, assoreamento, né, as coisas todas ali, ficou horrível lá a situação. Problemas de galerias fluviais. Isso. Né, também está relacionado, né? E está acontecendo, vai acontecer muito isso daí, né? Na região toda tem que ter uma conscientização com relação a essas questões, né? Mas vamos lá, né? Que o tempo ruge, como diz o outro. Cara, tem muita conversa, tem muita coisa ainda pra gente conversar aqui, cara. Meu Deus do céu. Hoje o papo tá bom o negócio aqui, cara. Assim, né? É bom.
E, galera, é hora do jabá, né? Olha só, galera, eu não sei se você já almoçou, mas se não almoçou ainda, se não tem amanhã, você come, né, todo dia, isso é fato. Então, cara, vem aqui, pede, né, o seu prato no Divina Ceia aqui com o nosso amigo Julião. Vai lá, anota aí, cara, coloca no seu WhatsApp ali, já marca lá Divina Ceia, o telefone 44-3152-1852. Olha, vou repetir mais uma vez para você não esquecer, 44-3152-1852, tá? Restaurante Divina Ceia. Restaurante Divina Ceia, se você quer vir almoçar, pode vir aqui agora se quiser, tá aqui, o Júlio tá atendendo, não tem importância, isso aqui acontece ao vivo, né, como diz o Éder, quem sabe faz ao vivo, e você pode vir aqui na Rua Arapongas, número 3923, Rua Arapongas, número 3923, chega mais aqui, você acompanha o Aventuras Cafeinadas ao vivo e se delicia com os pratos do Julião aqui. E, gente, né, vamos lá, humildemente pedindo a vocês, segue a gente nas redes sociais, galera, segue o Divina Ceia no Instagram, @Divina Ceia Umuarama, e o Aventuras Cafeinadas. Você ajuda a gente a continuar esse projeto e expandir. Nosso sonho é gigantesco com o projeto aqui. Acessa lá no Instagram, @Aventuras Cafeinadas, e principalmente no YouTube, né, galera? Pra gente conseguir lá monetização depois, né? Pra gente manter o canal e tudo mais certinho, trazer mais, deixar mais bonito, né? As edições e todas as coisitas a mais. Também, se você quiser ser um patrocinador nosso, é só entrar em contato pelo 449-959-1026. 449-9959-1026. Qualquer ajuda que você quiser, a gente fala da sua empresa aqui diretamente, né, ao vivo no Aventuras Cafeinadas. Beleza? Éder, tem alguma pergunta aí dos nossos amigos? Alguma fala? Só, por enquanto, a galera aqui só dos elogios. Né? Então, ó, deixa eu ver aqui, ó. É mais a nossa galera aqui, ó. A nossa querida amiga lá da escola, né? Lorenzo Simone. Né? Falando que o papo tá muito bom, parabenizando a gente aqui, ó. Vamos dar continuidade? Simone. Entendeu? Simone, abraço. Entendeu? Ó, vamos entrar agora nessa, então, nosso caminho, vamos entrar agora no fato de você ser pré-candidato a vereador. Então agora vamos discutir agora é a proposta. Agora é a hora do vamos, entendeu? Vamos botar para quebrar. Então vamos começar pela área da educação. Tá? Que é a nossa área, como você já citou, você fez parte lá do centro, então manja dos parangolé, né? Então acontece, ó, vamos começar pela área da educação. Quais seriam suas propostas para melhorar a educação da nossa cidade? E vamos partir daquele pressuposto, né? Educação para gerar emprego. Então, como é que a gente vê esse caminho em relação aos jovens? Então, vamos começar por esse viés aí. Certo. Olha, é importante a gente estabelecer alguns pontos para quem está nos acompanhando entender como se dá a dinâmica de uma administração pública. Por exemplo, o vereador não cabe apenas ele legislar, ou seja, ele criar leis. Ele também representa a população nas demandas em que a comunidade ali no bairro, no distrito, ou num segmento da sociedade, uma entidade de classe, um setor empresarial, por exemplo, ou trabalhadores, sindicato, apresenta perante a administração pública, ali a própria Câmara, certo? Então, existe ali o intuito de legislar, de representar e também de apoiar, assessorar a administração municipal, certo? Além de fiscalizar. Nessa questão da educação, eu vejo que muito cabe na representação. Existem muitas legislações já que regulam essas partes, existe inclusive a destinação de valores obrigatórios para algumas áreas, como é o caso da educação, certo? Parte do orçamento público já é destinado obrigatoriamente para a saúde, para a educação, são os investimentos e transferências obrigatórias, né? Então é necessário que haja esse investimento mínimo. E existem municípios que possuem planos de carreira, o que é o nosso caso, já possui planos de carreira, mas a demanda que eu percebo hoje ser muito grande é na ampliação de espaços, né, na ampliação de equipamentos públicos para poder conseguir, na sequência,
ampliar o número de salas. A Certo. demanda hoje reprimida é muito grande, né? Principalmente na educação infantil, que é o carro-chefe aí da administração Sim. pública municipal. Nesse quesito, o que um vereador pode fazer? Um vereador pode apoiar o poder público municipal, o prefeito, indo atrás de verbas. Certo. Eu, por exemplo, tenho uma parceria muito forte com um deputado estadual aqui do nosso estado, o Adriano José. Ele é o deputado do nosso partido, que eu sou filiado hoje, Certo. e ele já se colocou à disposição, tanto do nosso grupo político, quanto em relação a mim, de uma eventual vitória para a Câmara Municipal, também em parceria com quem estiver governando o município, viabilizar recursos para a construção de novos CMEs. Legal. Mas não basta você criar novos CMEs. É necessário também que haja hoje uma discussão muito técnica, livre de paixões, sobre a carga horária que esses MEIs vão ser ampliados. Certo. Porque não basta a gente dizer que a gente precisa fazer com que os CMEs eles fiquem abertos até às 6 horas da tarde, até às 6h30 da tarde, 7 horas da noite, porque os pais saem das empresas ali às 6, então precisam ter um tempo maior para poder se deslocar e buscar as crianças. Tá, mas como é que fica o custeio disso? Certo. Porque vai demandar hora extra. Sim. Ou a divisão de funcionários e de professores em turnos. Vai ter que ter 2 turnos ou 3 turnos, quem sabe? Então é necessário que a gente não chegue aqui com fórmulas mágicas, certo? Mas que principalmente em discussão com o sindicato dos servidores públicos que representa a classe das professoras, com os representantes da APP também, certo. Aliás, APP não, APMF, certo. a Associação dos Pais e Mestres Professores, certo? Juntamente com o conjunto da comunidade, discutir, olha, de que maneira que a gente pode trabalhar a extensão desses horários para as crianças permanecerem um pouquinho mais e assim ter tempo para os pais viabilizarem a busca, porque do contrário eu vou ter que sair antes do serviço. Não adianta. Tem problema com o patrão. Daqui a pouco perde emprego. Ou se for contratar uma babá, alguém para cuidar em casa, inviabiliza ela continuar trabalhando. Então é um processo, é um desafio que tem que ser enfrentado. Além da construção de novos equipamentos, ampliação do número de salas, trabalhar essa questão do horário. E, principalmente, também a gente retomar essa luta pela educação em tempo integral, certo? Com o turno e o contraturno. Então, é necessário que haja esse tipo de enfrentamento, a exemplo do que aconteceu agora ali na Escola de Tempo Integral da Avenida Goiânia. Foi inaugurada há cerca de um mês atrás, é uma educação em tempo integral, demanda um investimento maior do município, sim, só que mostra qual que é a prioridade de uma administração. Então, Davidson, eu até queria colocar um ponto aí, né? Eu acho interessante, e visto essa questão ali, né, dessa escola de tempo integral, eu vi que muitos foram chamados, inclusive, do concurso, porém, o que eu percebi também foi chamado PSS. Por que foi chamado PSS, sendo que teve o concurso público, Davidson? Olha, essa questão, esse último chamamento que houve agora já não estava na época da nossa gestão, né, já da gestão atual. O que acontece? A regra é o concurso público. Sim. A exceção tem que ser o PSS. Sim. Então, se a cada dia a gente enxerga de provimento temporário. Justamente. Então, se essa demanda ela é contínua e crescente a cada dia mais, é necessário que haja abertura de um concurso público de provimento efetivo. Então, eu não vou saber explicar para você, porque é uma questão que foi abordada agora por essa gestão, né? Não pela, então, não, mas porque estou falando que já teve, né, o concurso, né? Então, tem pessoas que passaram, que às vezes ficam ali naquela esperança, inclusive, tá? Né? E aí tem o PSS agora, né? E aí você olha e fala assim, cara, mas como assim? Mas isso cabe judicialização, porque se houve concurso público é porque ficou demonstrada a necessidade. Justo. Da prestação do serviço e da contratação. Se houve o concurso público, houve o certame público, certo? E ali o candidato ele conseguiu ser classificado dentro dos números de vagas anunciados. Um PSS foi contratado no lugar, gerou o justo receio, certo? E um direito líquido e certo do candidato aprovado no concurso dentro das vagas entrar com mandado de segurança contra a administração pública municipal para que seja empossado no concurso. Mas isso é só se está lá com as vagas propostas. Ficou dentro ali das vagas anunciadas, certo? Sim. E havendo a necessidade e a não nomeação, não tem por que não nomear. Então isso cabe judicialização
se você se encontra numa situação como essa, procure um advogado também. Interessante. Não estou fazendo merchan. Ela pode fazer. Mas se precisar... Não, mas como advogado ele não Haverá pode sinais, fazer. né? Haverá Não estou sinais. dizendo nada, mas haverá sinais. O Davidson, sabendo o papel do vereador, então, e considerando, né, que muitas vezes assim, a população brasileira ela se sente carente, insegura em relação à administração pública e, ao mesmo tempo que ela tem essa assim, insegurança, aquela coisa assim né, da corrupção, que o político é corrupto, essa situação toda, né, mas ela também, ao mesmo tempo, ela não participa. O cidadão não participa. A gente explica lá, eu sou professor de história, explica né, o legislativo, executivo. Isso. Mas a hora que tem as votações, quando tem alguma coisa de importância, ninguém está ligado nisso, ninguém quer ir lá na Câmara observar o que está sendo votado, ninguém visita, né? Mediante a isso, né, a falta dessa participação ativa da população, nos diga quais são suas propostas, então, para aumentar essa transparência na gestão pública, né, atual, e como você pretende incentivar a participação dessa população, então, né, levar essa galera e falar assim, olha, eu sou teu representante, vem aqui ver o que nós estamos votando. Sim. Olha, eu vou dizer para você que um dos principais desafios da administração pública é isso. É aproximar o cidadão, certo? E de que forma que a gente pode promover a transparência? Jogando luz. Você já percebeu que quando há a reforma de uma praça e você coloca uma lâmpada de LED, certo? Fica bem iluminada, fica um ambiente agradável, daqui a pouco as famílias começam a frequentar, começa lá a levar as crianças para andar de bicicleta, para brincar no parquinho, e aquele pessoal que estava lá ocupando, que às vezes era meio estranho, né? Tava meio complicado, já sai. Sim. Então por quê? Porque jogou luz naquilo. Uma demanda que eu percebi na prática, e infelizmente não deu tempo da gente fazer, por conta do período que eu fiquei na administração, foram só 2 meses, né? Então a gente acabou se ocupando ali por outras demandas urgentes que foram surgindo e não deu tempo de viabilizar. É a questão do processo eletrônico. Por exemplo, eu sou advogado. Hoje, nós temos acesso aos processos do Tribunal de Justiça pelo Projude. Então a gente não vai mais no balcão do fórum para poder lá pegar o processo, fazer carga. Na época da faculdade a gente fazia isso, né? Ainda peguei isso. Ainda fiz carga de processo, pessoal. Os que estão recém-formados aí, ó. Fazer carga de processo, levar para o escritório para poder folhear. Né? E hoje a Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal possui processo físico. Sim. O PROCON também. O PROCON é processo físico. Os processos administrativos são físicos, as reclamações são físicas. Na Prefeitura, todos os procedimentos são físicos. Veja bem, imagina o tanto que gasta, cara, para poder imprimir tudo isso com toner, com impressora, manutenção de impressora, com papel sulfite, o quanto de espaço que demanda para poder guardar esses materiais. A gente estava lá discutindo a necessidade de um espaço para ter o arquivo público municipal só para esses processos administrativos. Veja bem, todas as compras que o município realiza precisam ser feitos procedimentos. E hoje os procedimentos são em papel. E sem contar, pode extraviar. Exatamente. Então, seres humanos, como esses documentos são documentos públicos, eles podem, diferente daqueles processos judiciais, em que apenas um advogado pode ter acesso, né, devidamente habilitado na OAB, qualquer cidadão pode entrar no portal e ter acesso. Essa é a ideia. No município de Moarama hoje não existe esse processo eletrônico. E a minha ideia é a gente propor que a Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal, obrigatoriamente tenha que se atualizar e instituir o processo eletrônico para tramitação de todo e qualquer procedimento administrativo. Legal. Seja processos de licitação, processos de compra, certo? Para poder a gente dar essa transparência e qualquer cidadão poder ter acesso. É óbvio, com o devido credenciamento, ali o cadastramento das suas informações pessoais, CPF, RG, dados pessoais. É igual Exatamente, entendeu? Então, na minha opinião, no meu entendimento, a melhor forma da gente dar transparência é jogar luz. Então, se eleito, pretendo aí trabalhar incansavelmente para que tanto a Prefeitura Municipal e tanto a Câmara Municipal instituam o processo eletrônico na tramitação dos processos administrativos. Legal. Na Justiça Comum, TJ Paraná, já existe isso em todos os tribunais de justiça, na Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, e não tem por que a Prefeitura de Moarama, em 2025, ainda ficar presa em papel. Então nós precisamos modernizar a nossa gestão pública municipal. E o meu principal objetivo
na questão da transparência é essa. Interessante, interessantíssimo. Então agora vamos para o viés do lado econômico. Então, a gente Se for possível fazer um adendo também, levantei, com certeza. na questão da participação popular das decisões, né, da Câmara Municipal, do Poder Executivo. Sabia, Ângelo, que na gestão em que nós fomos vereadores, eu e os demais colegas, nós aprovamos a sessão itinerante da Câmara Municipal? Isso é interessante. É o que a gente precisa resgatar para a comunidade, para quem está assistindo a gente. Hoje existe uma resolução, né? Antigamente, mas não vamos fazer porque o regimento interno não autoriza. Tá, mas a partir ali de 2017, 2018, a gente aprovou na Câmara Municipal uma resolução que alterou o regimento interno da Câmara Municipal, que possibilitou a gente fazer as sessões da Câmara em ambiente externo. Então, hoje as sessões da Câmara, como acontece no caso da Assembleia Legislativa, aqui na exposição esse ano teve a Assembleia Itinerante. Que legal. Está acontecendo lá. Tipo a Ágora grega, né? Exatamente. Por quê? Se é difícil do cidadão comum, você, ir até a Assembleia Legislativa em Curitiba para poder acompanhar uma sessão, por que não a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal ir até o povo? Justamente. Que então, massa. a Associação dos Moradores ali da Praça Tamoio, a Associação dos Moradores ali do Jardim Belvedere, ou o Salão Paroquial ali de Serra dos Dourados, de Louvate, ou não, vamos fazer uma sessão itinerante ali no Teatro da Unialfa, certo? Legal. Vamos convidar os acadêmicos do curso de Direito, de Administração, Sociologia, Filosofia, para poder prestigiar. Isso é participação, isso é democratizar a política, entendeu? Então, traz para a realidade do povo. E sabe quantas vezes foi feito? Não por falta de cobrança, tá? Porque incentivamos, aprovamos a lei, cobramos para que a presidência da Câmara na época colocasse em prática, mas infelizmente existe aquele medo, né? Eu vou pro bairro, vou ser cobrado. Mas o político que não tem contato com o povo serve para quê? Não serve para nada. Você entendeu? Então hoje, você que está assistindo a gente, existe uma lei municipal, uma resolução que foi aprovada no regimento interno da Câmara, que autorizou a Câmara Municipal fazer sessões itinerantes nos bairros, distritos, comunidades, em tudo quanto é lugar que tiver ali as condições mínimas para que tenha a sessão. E não é realizado porque não há desejo ou vontade política. Você vê que é interessante? Vamos, o ano que vem, eu estando lá, vamos cobrar para que a gente faça essas sessões itinerantes, assim como a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná está fazendo. Está percorrendo todas as grandes cidades, as cidades pequenas também, para poder fazer essa aproximação da classe política, da representação política da comunidade. Que legal, né? Sensacional, né? Eu não sabia disso. Acredito que você que está nos vendo também não sabia disso. É interessante e a gente continuar essa conversa, tá? E aqui no Aventuras Cafeinadas é para isso mesmo, a gente aprender, ter esse contato e continuar lembrando a população, lembrando os nossos ouvintes sempre que possível, né, Éder? Agora, vamos lá, Davidson. A gente gostaria, né? Tá chegando ao final aqui, a conversa tá excelente, né? A gente tá aqui num papo muito bom. Tão excelente que olha, foi negócio aqui, foi, nossa, foi muito massa, cara. Foi mais extenso, né? Acredito que sim, cara. Eu acredito que sim. E assim, a gente fica muito feliz e eu gostaria que nesse momento agora você fizesse as considerações finais para os nossos ouvintes do Aventuras Cafeinadas. Deixa aqui também o seu compromisso com a sociedade moaramense, deixa as suas redes sociais. Fala em debate, os 2 minutos. Isso, dessas considerações. Não precisa 2 minutos, mas igual fica à vontade. Então, quero aqui primeiro agradecer vocês pelo convite de poder participar. Como o Éder falou, se a gente se estender, tem tantos temas importantes para a gente poder abordar, os desafios que a nossa cidade possui, a questão do desenvolvimento econômico, que não deu para abordar muito, mas a necessidade da ampliação de linhas de crédito para os nossos micro e pequenos empresários, o apoio do poder público municipal, para que a gente consiga focar nas licitações locais, por exemplo. E existem dispositivos legais que há necessidade de que seja feito compras pelo poder público, sim. O poder público é o maior comprador do Brasil. Qual que é o maior comprador de Moarama? A Prefeitura de Moarama. Então, essas compras têm que ser realizadas preferencialmente pela nossa comunidade, aqui, pelas nossos empreendedores que acreditam e investem na cidade. Então, existem mecanismos e precisa do quê? De vontade política para que haja essa propulsão aqui do nosso desenvolvimento econômico regional, principalmente com foco no micro e pequeno empresário aqui de Moarama. Mas,
para finalizar, nós temos aí desafios enormes pela frente. E quem tem hoje a intenção de enfrentar esse desafio, que é encarar ali uma vaga na Câmara Municipal, de contribuir na vereança e também no poder público ali enquanto um prefeito, precisa, acima de tudo, e além da vontade, precisa entender daquilo que acontece. Não basta vontade, tem que ter vontade, capacidade, certo? Justamente. Conhecimento de causa. Acredito que pelo tempo que eu pude passar já por esses desafios que enfrentei, eu consegui acumular, Ângelo, algumas competências, algumas características e conhecimentos que me colocam hoje numa condição de contribuir muito aqui para a nossa comunidade, para a nossa cidade de Moarama. Já elenquei vários pontos aqui que precisamos abordar a respeito do transporte coletivo, do estacionamento rotativo, a questão do nosso aeroporto regional, que precisamos aqui das linhas aéreas com 72 lugares, a ampliação do nosso aterro sanitário, ou seja, são vários os desafios. Mas tenho a certeza também que a população de Moarama ela conhece bem quem hoje está se propondo a enfrentar esses desafios, e eu coloco aqui à disposição para eventuais esclarecimentos. Quem quiser entrar em contato comigo, ali pode estar buscando nas redes sociais, Davidson Bittencourt no Instagram, Davidson Bittencourt também ali no Facebook. Pode mandar um alô para a gente no privado, a gente passa o WhatsApp e vai conversando. Mas, desde já, parabenizar vocês por esse ambiente democrático, de discussão, oportunizar a gente passar um pouco para aqueles que acompanham o trabalho de vocês, que gostam de vocês, um pouquinho aí dessa questão política, que muitas vezes acaba ficando um pouco maçante, né? Sim. Mas a gente procura de uma forma mais descontraída, menos técnica possível, assim, levar conhecimento de toda a população, para que, de uma forma prática e objetiva, entenda o que está acontecendo na nossa cidade e o que a gente tem pela frente. Com certeza. A gente está muito feliz, fica contente. As pessoas que passaram aqui nesse mês agora, pedacinho de junho, agora julho, né, falando aqui sobre as questões políticas. A gente tem ainda mais episódio, dia 5 também, nós teremos aqui pré-candidato, só que de Cruzeiro do Oeste. A gente está tentando atender toda essa demanda aqui da região, né? E você, né, que quiser participar aqui do Aventuras Cafeinadas, fique à vontade, entrar em contato conosco também, é só pelas redes sociais. E a gente fica feliz com as pessoas que passaram aqui contigo, Davidson, porque nós sabemos das complicações do dia a dia, né? A questão da demanda de trabalho e a disponibilidade. É assim que a gente consegue observar essa questão do caráter mesmo e do compromisso de cada um dos pré-candidatos, né? Porque a gente quem quer, quem não quer, porque assim a gente vê a questão assim, nós somos aqui um podcast simples, nós estamos aqui no começo, a ideia é justamente trazer essa questão do bate-papo de boteco, aquela coisa descontraída, mas com compromisso e responsabilidade. A gente fica muito feliz ali pelo teu aceite, né? A gente vê que são pessoas solícitas e acredito, né, que realmente, na hora que estiverem ali, tendo uma oportunidade, vão chegar ali e ser solícito com a população. Vai chegar ali e falar, não, eu te atendo, eu converso contigo, né? Não é aquela coisa que eu entrei lá, agora você está aqui num patamar, eu estou em outro, né? E a gente fica muito feliz mesmo. Muito obrigado pela sua participação, de verdade mesmo. De todo o coração, eu agradeço, cara. De verdade. De verdade. É um prazer participar com vocês. Um forte abraço a toda a audiência. Isso, fantástico. E você que está no Aventuras Cafeinadas, né? Nosso próximo episódio, então, será dia 5 de julho, tá? Aqui no Divina Ceia. E a gente vai entrevistar a pré-candidata a vereadora de Cruzeiro do Oeste, a Tereza Loução, tá, pessoal? Então, fica aqui o nosso convite a vocês. Galera de City. Justamente, a cidade do nosso amigo Éder Piccoli aqui. Galera, e segue a gente nas redes sociais, galera. Segue a gente lá no YouTube, né? Vai lá, Aventuras Cafeinadas. A gente também tem podcast, né? O podcast no Spotify. Lembrando que, né, o Spotify ele é gratuito, assim como o YouTube. Vai ter uma propaganda ou outra lá, tal, mas você pode acessar e seguir a gente também. Mas, não dando ali, segue no YouTube ali, Aventuras Cafeinadas. O Julião vai trazer o nosso prato aqui, olha só, tá chegando aqui o pratão, bonito. Olha só, né? Coisa boa. Olha só, agora é a hora boa, né? Olha só, aí ó, para você ver que a gente tá, né, mostrando para vocês aqui o prato, né? Aqui. E agora é a hora
Da boia. Gente, muito obrigado, satisfação. Até o próximo Aventuras Cafeinadas. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Ah...